Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan. Sejam bem-vindos a mais um programa da TV Metropolitana de Piracicaba. Este é o Capial, um podcast que também é jornal. O Capial é um podcast, o mais novo programa aqui da TV Metropolitana, com entrevistas com os cartunistas, os colaboradores que integram, que fazem parte do Jornal de Humor Capial. O Jornal de Humor Capial é um encarte mensal de outro jornal de Piracicaba, a Terra do Humor. O Capial é um encarte mensal do jornal diário A Tribuna Piracicabana. Então, no Capial, no Jornal Capial, temos artistas cartunistas do Brasil e do mundo. E parte desses cartunistas, ou com o tempo a gente acho que vai conseguir entrevistar todos, né? Vamos pegar esse pessoal aí que publica no Jornal Capial caricaturas, charges, quadrinhos, para dissecar a vida e obra de cada um deles aqui neste podcast, o podcast Capial. E o entrevistado dessa terceira edição, desse terceiro episódio do Capial versão podcast, claro, é um dos cartunistas colaboradores do Jornal Capial. O cartunista aqui que nós vamos conversar é um pernambucano que nunca perde a linha. E ao longo da nossa conversa com o nosso convidado, vocês vão entender o porquê dessa brincadeirinha com linhas. É algo que não é estranho a um cartunista raiz. Nós vamos conversar com o clássico, celebrar os 40 anos de carreira do Samuca Andrade, ou simplesmente Samuca. Seja bem-vindo, Samuca, do Jornal Capial para o podcast Capial. Ô, Eric, prazer em falar com você, Érico San Juan. Já conheci seus trabalhos chegando aqui, né, participando do Salão de Humor. E, claro, assim, virtualmente, todos nós estamos muito mais próximos, né, desde o chat online, né, onde pudemos se conhecer. É um prazer estar aqui com você e colaborar com o Capial. Que bom, prazer é todo nosso, né? A gente fala tanto da tecnologia, cartunista adora falar mal da IA e essas coisas todas que atrapalham o nosso ofício, mas a tecnologia a gente não pode se queixar que ela proporciona pelo menos uma facilidade para a gente, né? De estar distante geograficamente, mas perto por conta dessas entrevistas a um modo remoto, né? Então, a gente pode, por algum momento, fazer uma trégua com essa tecnologia, com a banda larga aí que nos aproxima, né? E a gente espera que, quem sabe, esse ano você possa estar aqui no nosso Salão Internacional de Humor de Piracicaba presencialmente, né? Por que não? Com certeza. Eu costumo dizer que com a tecnologia, se você não pode com ela, junte-se a ela. A gente tem que se aliar, né? Quando chegou, o primeiro computador que eu tive era um 386, que eu troquei por uns jovens. Eu fiz um trabalho e o cliente estava querendo me pagar metade e me pagou com o computador que era dele, ele passou por 486 me deu um 386. Olha. E a gente tinha aquela impressão, todo mundo que desenhava na mão, que nunca ia sair disso, aí disse, tem que chegar o computador e a gente vai desenhar nas paredes, eu quero ver. E eu levava a charge no jornal nessa época, Érico, era desenho na mão para fotolitar, né? Fotografar o desenho ser impresso. Depois eu passei a usar em disquete. Mesmo assim, era mais rápido eu levar de carro em disquete do que eu passar pela internet, que demorava uma vida para chegar, ou interrompia no meio do caminho. E hoje a gente, em fração de segundo, você publica uma charge do outro lado do mundo, né? Pois é, né? E em fração de segundos, o dia todo a gente tem que ter uma produção, assim, muito maior, até por conta das redes sociais, né? Pensar que no jornal a gente poderia, como ilustrador, a gente é do tempo em que você ficava no jornal no dia anterior ao que saía o jornal nas bancas de manhã, né? Aí você tinha que fazer charge, tinha que fazer ilustração, tinha que fazer um monte de desenhos para estarem na edição do dia seguinte do jornal, né? Só que hoje, com rede social, o povo quase exige da gente que a gente tenha uma produção até maior, né? Isso. E eu me lembro que o deadline era o depois do Jornal Nacional. Todo mundo, a gente trocava ideias com outro cartunista, tanto do mesmo jornal
como de outro jornal. Eu ficava esperando a notícia do Jornal Nacional acabar, se via uma última notícia, uma bomba e tal, né? Para poder fazer a charge. Então, a charge chegava de 11 horas, meia-noite, no jornal, né? Já o jornal quase rodando, você chegava com a charge. Hoje em dia, meia-noite, a notícia pode estar velha, né? Você pode estar defasado, assim, ainda... por exemplo, o resultado de um futebol, se você faz assim, não faz sentido mais sair no outro dia, o time tal ganhou, perdeu de 2-1, isso é a manchete do jornal, a manchete tem que ser outra coisa. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu, já está na mão. Então, a manchete de um resultado de um jogo tem que ser diferente, né? Pois é. E me diga uma coisa, já que a gente está falando em jornal, afinal estamos num podcast que é, de certa maneira, uma costela de um jornal impresso. Embora a gente tenha a versão para as redes sociais, né? Que até vou aproveitar e falar que eu não falei no começo aqui. Quem quiser encontrar a coleção completa do Jornal Capial, que já nesse mês de junho já está completando 18 edições mensais ininterruptas, né? Sem interrupção nenhuma. Nos tempos de hoje é até um prodígio isso, né? Um veículo impresso tem uma continuidade, né? Então, a gente tem você pode acessar, quem quiser acessar a coleção do Capial, né? Versão PDF, né? Com o mesmo conteúdo do jornal impresso, né? Pode acessar @capial.humor. Inclusive tem edições, 2 ou 3 edições que o Samuca já está lá presente no Jornal Capial, né? Então tanto você como eu, nós viemos do jornal impresso, né? Só que você de 40 anos atrás, né? 85, e eu 6 anos depois eu comecei em 1991. Então conta desses 40 anos aí, como é que você começou nessa área, ô Samuca? Érico, eu tive a sorte, né, primeiro, minha mãe, professora, foi diretora de escola estadual, municipal, e ela era viciada em quadrinhos. Então, a minha mãe, da família dela, ela lia muito quadrinhos pequenos, meus tios, né, na época era Fantasma, Mandrake, Luluzinha e Bolinha, Maurício de Souza, Walt Disney. Então, minha mãe tinha um sexto, eu sou o quarto filho de 6 homens. E o primeiro, que é Clériston, que é meu irmão, é cartunista, né? Foi um dos primeiros chargistas aqui do Diário de Pernambuco. Olha isso. E aí, 12 anos mais velho do que eu já acompanhava, e ele me incentivou muito. Só que meu pai, na época, era pastor raiz, viu? Pastor que nunca teve nenhuma Kombi. Não sabia nem dirigir, né? O pastor da época, pastor raiz, como eu costumo chamar. Então, meu pai era um vocacionado, sabe? E aí, quando ele tinha um convite para ir para o interior, de uma igreja pequena, numa cidade pequena, não interessava isso, ele ia como missionário mesmo, né? De levantar a igreja no campo. Ele tinha esse espírito missionário. E minha mãe, professora. Então, por conta disso, eu nunca morei aqui em Recife, eu morei aqui até os 10 anos, nasci aqui, meus irmãos ficaram para estudar, os mais velhos, né? E eu fui com 2 mais novos para o interior. Então, a gente foi morar em Juazeiro da Bahia, né? Ali, fronteira com Petrolina, Bahia, fronteira com Pernambuco. Papai pastoreou lá uma igreja 2 anos, depois foi para Araripina, sertão pernambucano, fronteira com o Ceará, terra do gesso. Depois ele voltou para Belo Jardim, aí eu já estava com 17, 18 anos, eu vim de novo estudar em Recife e fiquei por aqui morando só. Papai terminou em Belo Jardim, 6 anos lá, depois vieram todos para cá, para Recife. Por que eu conto essa história de meu pai pastor? Porque essa travessia, essa mudança de lugares, e com minha mãe professora, eu gostava de desenhar e minha mãe tinha um mimeógrafo em casa. Eu aproveitava esse mimeógrafo para fazer jornal, revista em quadrinhos, álbum de figurinha, já tinha esse espírito empreendedor, né? Já profissional, né? Fazendo no mimeógrafo, não foi nem aqueles exemplares únicos que a criança costuma fazer, né? Você já fez uma matriz para ser reproduzida em massa. Quando eu vi ela imprimindo a prova, eu não tive dúvidas, né? Assim, mãe, posso brincar com isso? Aí fiz um álbum de figurinha
e vendia no colégio. Comprava aqueles papéis de embrulhar pão, né? Fazia o pacotinho e levava para o colégio, vendia, aí tinha prêmio. O prêmio era uma revista em quadrinho. Olha Quando aí. cheguei em Araripina inaugurou um cinema. E no cinema só passava filme de Kung Fu durante a semana e no final de semana Faroeste. E aí a inauguração do filme foi, assim, foi o melhor filme, foi Banzé no Oeste, né? Uma comédia, um filme hilário, né? E de humor, mas era um faroeste. Eu fui para a inauguração do filme. Então, a cidade toda só falava nisso. E aí eu tive a ideia de fazer um jornalzinho com 2 colegas, a gente fez um jornal da inauguração do cinema. Fomos Olha, entrevistar e era todo desenhado. que legal. Todo desenhado, né? Então, assim, esse foi, digamos, o meu início de brincadeira. Meu pai também arrumou um estágio para mim nos Correios. Eu era fascinado pelos selos que chegavam. Ele era muito amigo do padre. Quando eu terminava o expediente, aí o chefe lá do Correio dizia, olha, passe lá no padre e leve essas cartas. Chegava um monte de carta da Itália. O padre era italiano, né? E aí, antes de ir para casa, aí eu cheguei, papai, olha esse selo aqui. Aí papai disse, não, mas você não pode tirar o selo, não, você tem que pedir ao padre, eu vou falar com ele. Papai foi lá na casa do padre, falou com o padre, disse que eu colecionava selos, pode. Aí ele até ensinou, eu não sabia como era que se tirava um selo para colecionador, né? Ele me ensinou a técnica, o padre, foi legal. E aí, toda vez que tinha, eu já estava autorizado, eu tinha carta de... Aí eu colecionava todos aqueles selos, era uma maravilha. E lá, um amigo filho também de uma professora, me apresentou, que eu não conhecia, o Gibi de Asterix. Ele chegou na casa dele, chamou e disse assim, olha, tem um baú aqui. Quando ele abriu o baú, estava cheio de revistas. Você conhece isso? Eu disse, não, nunca vi. Era o Gibi de Asterix. Aí, quando eu vi, fiquei maravilhado. Porque o Gibi de Asterix é uma história em quadrinho recheada de cartoons, não é? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Então, esse foi o início, digamos, da paixão pela profissão. Já sabia mais ou menos o que eu queria ser. Meu irmão já era chargista no Diário de Pernambuco. Quando eu vim para o Recife, eu era muito influenciado por ele, inclusive meu traço, né? Eu ainda não tinha encontrado o meu traço ainda. Desenhava parecido com o Clécio, desenhava parecido com todo mundo que está iniciando, né? Mas quando eu desenhava sozinho, brincando, sem ser a Vera, digamos assim, era rascunho, era meu traço. E eu não sabia que era meu traço ainda. Quando o Clériston viu, siga esse traço daí. E aí tive a sorte de ir trabalhar, fazer o primeiro estágio com 14 anos aqui em Recife, com o Romildo Araújo Lima, que era um grande cartunista, que iniciou no Pasquim, inclusive. Olha. Era um gênio. E ele foi assim o meu professor e o meu libertador, digamos, de achar o meu traço, porque eu tinha muita influência do irmão, que é natural, mas aí Raul começou a me ensinar uma série de técnicas, então eu tive essa sorte, né, de ter ao meu lado. Depois conheci de outra geração, que era amigo do meu irmão, Clériston, Bione, que era o pessoal que fazia o humor aqui, o Papa Figo, o Rei da Notícia. Aí eu comecei, meu primeiro emprego foi num banco, fui trabalhar na seguradora, e eu ficava desenhando todo dia naquela conta, tinha aquela maquininha que saía uma fichinha, né, de conta. Eu puxava aquela ficha, fazia uma charge com alguém, uma caricatura com alguém, uma crítica com um restaurante, e era doido para ser transferido para o setor de que fazia um jornalzinho de recursos humanos, né? Você gosta, quando... chegado no jornalzinho, né? Todo lugar você fazia. E aí foi quando o Clériston já estava com o Rei da Notícia aqui, que era um jornal tipo Pasquim, né? E tinha muito anúncio, ele era distribuído gratuitamente nos finais de semana, o Jornal Cultural. Chico Sá começou lá, muitos jornalistas, Geneton Moraes. E aí, quando era um jornal de entrevistas, um jornal de quadrinhos, um jornal de fotonovela, tinha de tudo um. Chico Sá fazia fotonovelas maravilhosas. E aí foi quando o Clériston me chamou para ir para lá, eu larguei o banco e pronto, dei início à minha profissão, né? Mais ou menos 20, 21 anos. E aí trabalhei nos 3 jornais daqui, Folha de Pernambuco, o Jornal do Comércio eu tirava as férias quando um chargista saía de férias, até que Laílson me convidou para ir para o Diário de Pernambuco, revezar a charge com ele. A dele foi para a capa e a minha foi para a página de opinião. E depois eu passei 14 anos no Diário de Pernambuco. Nossa, você
Você deu uma bela rasante aí da sua carreira, né? E dá para ver realmente que o jornal tem uma importância fundamental. O primeiro episódio aqui do podcast Capial, a gente conversou com o Batistão, né? E ele se Sim, definiu como um trabalhador, um desenhista de imprensa. E ele disse que, na isso. visão dele, é um ofício que está acabando até por conta do, do acanhamento, para falar uma palavra razoavelmente legal, né? Fechamento mesmo, né? Vamos ser claros. Dos É, jornais em face do desenvolvimento da internet, né? Você se é, considera, você acha que sem a imprensa você não teria aparecido como artista gráfico? com certeza, né? A imprensa, além de ter ajudado, é uma vitrine, né? Quem Hum, consegue estar num jornal é uma vitrine espetacular, assim. A gente fica conhecido, publica, tem um valor histórico, né? Um dia desse eu estava fazendo uma pesquisa para um livro e eu fui no arquivo público e peguei os jornais da década de 50. Como na ah, década de 50 também tinha uma dificuldade da fotografia, era muito ilustrado, impressionante. E era belíssimos, modernos pra caramba. Depois ele regrediu. Chegou a época da ditadura, anos 60, 70, tiraram muitos desenhos, ficaram só uma maçaroca de texto terrível, é, para depois vir outra, talvez anos 80, 90, uma coisa mais moderna no Brasil inteiro, né? É muito triste a gente constatar que é um elemento jornalístico, a charge, é tradicional no Brasil, a charge é a caricatura, sim. e eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, já nessa crise do jornal, quando ninguém sabia como é que o jornal ia faturar, porque, por exemplo, quando você chega com a internet, né? Então, o jornal tinha classificados, aí o classificado passa a ser virtual, classificado de imóveis, de carro. Você não compra mais jornal para comprar um carro usado, você não compra mais jornal para comprar uma casa ou alugar uma casa. Isso aí já teve uma diminuição de recurso muito grande e tinha o varejo, né? Que no jornal páginas e páginas de anúncios, e aí quando a fábrica ou o comerciante descobre e ele próprio pode gerar isso, ele pode ter o próprio jornal, o próprio canal de venda, o jornal diminuiu e não soube mais o que fazer. É. Então, e nessa época, eu sei que o papel é muito caro, mas era para o jornal, a partir daí, distribuir de graça. Seria uma ou distribuir de troco de venda, troco de padaria, troco de banca de revista, distribuir nas ruas, porque aí o comerciante ia dizer assim, eu estou colocando ali a distribuição em massa, não precisa você comprar. Né? É. Seria, digamos, ainda você colocar na UTI, pelo menos com aparelho respiratório, né? Para ainda conseguir alguns anos. Mas É. não, o pessoal também quis competir com esse mercado violento. Né? E aí veio essa crise, eu lembro que eu contei nos dedos, cerca de 40 cartunistas perderam o emprego no jornal. Desde da região aí do ABC de São Paulo, Bahia, Salvador, Ceará, Pernambuco, hoje nós contamos só com um chargista no Jornal do Comércio. Um chargista em 3 jornais aqui. Já tivemos aqui 6, 7 chargistas publicando charge. Fora ilustrador, caricaturista. Hoje só temos um chargista. É triste, né? Pois é. E me diga uma coisa, ô Samuca, o seu trabalho, pelo menos o que eu conheço, e que já é bastante, que você tem uma produção muito vasta, né? Você começou a desenvolver esse trabalho de humor mudo dentro de jornal ou você viu que isso era uma boa para salões de humor, para participar de salões de humor? Como é que você começou a fazer os seus cartoons mudos, né? Os cartoons sem palavras. Isso eu já sempre fui fã de Chaplin, né? Então, Chaplin É. povoou a minha infância, o Gordo e o Magro, que tinha fala, mas tinha muita mímica, o Gordo é um dos maiores mímicos para mim. Eu era sempre fã, fiz um curso de mímica, né? Na igreja eu cantava no coral, aí tinha uma peça, aí o pessoal ensinava, e trouxeram uma vez um cara que era para ensinar mímica, né? Como forma de teatro, e eu sempre fui apaixonado pela mímica, com uma expressão corporal, uma expressão sem fala, onde você pode se comunicar com as pessoas, e o desenho também é isso, né? O desenho
O cartoon é uma linguagem, o cartoon é uma fala. O cartoon ele atravessa fronteiras, diferentemente da charge. Eu tenho uma veia também chargista, eu gosto de fazer a charge do dia, mas a charge ela é local, ela é centralizada naquele ambiente, ela é em cima de um fato e ela pode não durar uma semana. Ela tem um prazo de validade curto, talvez. E se você fizer uma charge com o prefeito da sua cidade ou um vereador, ela não atravessa nenhuma parede. Né? Daqui para ali ela vai ser incompreensível. Se você fizer com Trump, uma figura mundialmente conhecida, todo mundo, ela vai atravessar fronteiras, obviamente. Ela fica histórica. Mas eu coleciono charges minhas mesmo, assim, que eu vou buscar e faço, putz, grila, quem era esse? Foi um cara da universidade que disse tal coisa e repercutiu aqui, somente aqui. Já o cartoon, não. O cartoon, ele atravessa fronteiras facilmente, ele é uma linguagem totalmente, né, universal, e por isso que eu sou apaixonado também pelo cartoon. Qual foi o primeiro salão de humor que você teve notícia na sua vida e que você quis participar dele? Piracicaba. Piracicaba, e eu lembro que teve um curso aqui, eu não me lembro quem foi, que veio aqui dar um curso de como embalar um trabalho para mandar para um salão. Um e que curso? Foi alguém daí, eu acho que de São Paulo, não me lembro, foi um cartunista, que era papel Paraná, colava não sei o quê, aí era nanquim, aerógrafo, botava um papel em cima, um papel manteiga, para ser bem apresentado, para quando chegar lá que o jurado abrir, ele já impressionava pela embalagem. Então, tinha também essa técnica, hoje em dia já está todo mundo mandando virtual e alguém imprimindo ou julgando o trabalho virtualmente, né? Eu já vi salão, já participei de jurado de salão recebendo os trabalhos em casa. Isso aí tem uma diferença grande, viu? Você não vê uma técnica apurada, um trabalho original de um trabalho digital, mas, claro, nós, como cartunistas, temos chão e temos estrada, a gente reconhece, né, quando o cara faz assim. E outra, tem a facilidade também de você receber, às vezes, um trabalho muito bom para você ver se é plágio, ou se o cara imitou alguém, ou se o cara usou inteligência artificial, por exemplo, você vai ver o histórico do cara. Né? Se você não conhecer, o cara lá é um chinês, sei lá, um cara do outro lado do mundo, e aí você vai ver o Instagram, pô, o cara desenha pra caramba, o cara tem, né? Aí fica também fácil, né? Você ter essa referência, né? Que nós não tínhamos antes. Não, mas legal. Piracicaba foi... Não, pode falar. Não, Piracicaba foi o salão, assim, Clériston tem um trabalho dele, que ele mandou um Ronald Reagan, todo feito no Ecoline, que ele guarda até hoje, e assim, impressionou. Ele não foi premiado, mas foi super comentado, e impressionou muito o Salão de Piracicaba, os jurados, e repercutiu muito. Isso era uma festa, né? Que ano assim, foi isso? Esse trabalho é de que ano? Década de 70, eu acho. Olha isso. Ronald Reagan, quando já era, né? É só olhar 70, começo dos anos 80, mas eu tenho a impressão que foi final dos anos 70. Uhum. Olha, e do tempo do original, né? O trabalho que precisava ser embalado. Vinha trabalho daqui para lá e de lá para cá com Durex, né? O pessoal que é Coline, aquela Erroex. Erroex. Né? Mas só quem entendia aquilo, sabia como no impresso aquilo não saía, o resultado que ia sair, a gente que era familiarizado com isso não estranhava, né? E você, quando que você mandou o seu primeiro trabalho? Ele já foi selecionado? Como é que foi? Eu não lembro, o Piracicaba eu mandei assim, vários anos, fui selecionado, não fui, teve trabalho, que engraçado, coisa que acontece em salão, estou acostumado que eu faço também, de jurado para jurado, de pré-seleção e pré-seleções, né? Eu já mandei esse trabalho para Piracicaba, que não fui selecionado, mandei no outro ano, o mesmo trabalho e foi selecionado. E já vi gente ser premiada dessa forma, né? Já vi história de gente que mandou recusado no salão, premiado em outro, isso acontece muito. E tem a ver com temática, tem a ver com o momento, né? Eu lembro que no Salão do Piauí, quando eu fui jurado lá, em 86, acho que foi em 86, a primeira vez que eu fui convidado para jurado, né? E aí, o salão também recebia originais, né? E quando estavam abrindo o salão, teve aquele ataque. Peraí, desculpa, 86 foi a primeira vez que eu fui, depois foi no ano da Torres Gêmeas.
2011, não é? Isso, é. 2011, aí foi quando eu fui jurado. A primeira vez eu não fui como jurado, não. Eu As era muito dois gêmeos, novinho. 2001, 2001. 2001, 2001, É. isso. E aí, quando a gente chegou no salão, não tinha acontecido ainda aquele. Era nesse período, foi logo mais ou menos um pouquinho depois de setembro, de 11 de setembro. E aí, um cartunista de lá, quando aconteceu, ele fez um Sansão segurando a torre, um Sansão, e ele ganhou o prêmio porque foi a charge quente. Olha Então, só. foi a coisa de momento, né? Então, assim, ele aproveitou o momento e ninguém, quem quisesse, estivesse do lado de cá, não dava nem tempo de chegar nos Correios. Ele É. pegou, porque foi o último dia de inscrição, e ele fez a charge em cima do fato que aconteceu e foi, né? Então, isso acontece muito, né? É. De você, às vezes, por exemplo, o WordPress Cartoon, que é um salão de charges publicadas, às vezes, se você mandar uma charge do momento com muita antecedência, ela pode, com 4 meses depois, aquele não ser mais um momento mundial. Já É. ter outra discussão. Isso influencia muito, né, no resultado e no trabalho dos jurados, né? É. Não, é interessante, né? Eu também, nós passamos, depois de um certo tempo de estrada, né? A gente tem o prazer e a missão até, vamos chamar assim, de passar pro outro lado do balcão, né? De aspirante a participante, como selecionado ou premiado, a gente passa a julgar em algum momento, passa a julgar os colegas, né? Como é que Isso, você isso. encara essa alternância de papéis aí, no seu caso? Quais as suas experiências marcantes aí, né? Como selecionado em qualquer salão e jurado em qualquer salão também. Como selecionado é sempre uma alegria, né? Porque, para mim, você já ser selecionado e para uma exposição já é um prêmio. Quando se tem catálogo, que é um caso de Piracicaba, o WordPress Cartoon, nosso aqui, que eu faço muita questão, e é primordial você ter um catálogo impresso, é um É, prêmio, então o cara que foi selecionado, ele vai receber o catálogo impresso e guardar na sua estante, isso já é um prêmio. E eu acho de fundamental importância, né? Fui jurado tanto no Piauí como no BH Humor, e é uma responsabilidade muito grande. Ainda bem que a gente tem a vivência e a cultura de um olhar mais amplo, um olhar mais apurado, de você estar acostumado a ver milhares de trabalho, e isso é fundamental na hora de julgar um trabalho. É uma responsabilidade muito grande para não ser injusto, né? Já aqui no salão que eu organizo, eu fico totalmente à parte. Eu não me meto, total responsabilidade do júri. No máximo, eu vou dar uma conotação, porque, assim, claro que eu estou. Não sou. Veja, para você ter uma ideia, os trabalhos que estão chegando, eu não estou nem vendo. Não sei que tipo de trabalho, quais são os trabalhos, só sei que tem uma lista lá e os países. E aí tem Romo, que é um cartunista aqui também, ele é quem está responsável, né, e uma jornalista, de armazenar esses trabalhos. E aí, quando vai para pré-seleção, que é em agosto, aí eu tomo conhecimento do nível do trabalho que chegou, e a famosa triagem, né? Então, a gente sim. pega ali mais de cerca de 1.000 e tantos trabalhos, e aí você já faz uma triagem prévia, aí, por exemplo, uma comissão da gente já elimina trabalhos que não têm a menor condição. Por exemplo, fora do critério. E aí não adianta você levar 1.000 trabalhos para ter um trabalho que todo mundo olhar e perder tempo fora dos critérios, fora da temática. Pode ser até um bom trabalho, mas se estiver fora da temática, ele já é cortado, eliminado automaticamente, né? Ou um trabalho que venha, sei lá, o cara usou uma coisa inadequada, né? Assim, são poucos, mas acontece, né? De já ser eliminado dessa quantidade, né? Quando vai para a quantidade pré-seleção, a gente separa as categorias e aí um pessoal vai ver os quadrinhos com uma semana de antecedência, porque dá mais trabalho, quadrinho, tem que ler, às vezes em texto em inglês, né? Tem aí tem uma comissão específica do pessoal de quadrinho, pessoal que trabalha com a Ragu. Aí, no de cartoon e caricatura, eu junto todo mundo, porque é muito divertido também, é bom e é divertido, né? Você fazer essa seleção, e aí são gente da área, e sempre tem bem diversificado também, com mulheres,
com toda a representatividade para poder ter um olhar mais amplo também, não necessariamente cartunista, a gente chama pessoa de cultura, uma poetisa, uma pessoa de literatura, homem ou mulher, né, mas que não seja necessariamente cartunista, tem um percentual também, né, a gente coloca mais ou menos 30% de pessoas para poder fazer essa seleção, que é tão importante também, e é muito difícil deixar um trabalho bom de fora. A gente tem um limite aqui de 120 trabalhos, né? E aí, geralmente, fica um percentual ainda de nível de fora e é doloroso, às vezes, você vê, né? Às vezes pode ser até de minha preferência, mas o pessoal escolheu aquele por algum motivo, como é em toda premiação, né? É importante você colocar isso, Samuca, porque muitas vezes os aspirantes a participarem de salões de humor podem acreditar que os jurados de eventos desses podem ser uns tiranos sem coração. E você acaba de mostrar que não é bem assim. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim. E falando em desenhos, em cartoons, que a gente sempre vai falar disso aqui no podcast Capial, eu queria começar a mostrar alguns trabalhos que você publicou no jornal Capial. Você dá a honra aqui da sua participação também no dos últimos moicanos aqui da mídia impressa, que é o Jornal de Humor Capial, publicado na terra do Salão de Humor de Piracicaba. Danilo, você pode começar a mostrar aqui os slides aqui com os nossos cartoons, com os cartoons do Samuca, para a gente começar a comentar aí. Já é um... Se você estiver vendo aí, a gente já pode comentar aí. E é legal que o pessoal que não te conhece já começa a ver que, pelo andamento aqui, pelo andar da carruagem aqui dos nossos podcasts, para quem acompanha o Capial apenas pelo podcast, vai começar a notar que existem estilos diferentes de cartunistas, né? E essa que é a riqueza da arte gráfica, né? Então comenta aí desse primeiro cartoon aí, que se não me engano a gente publicou numa página só dedicada aos seus cartoons no Jornal Capial número 9, se não me engano. O pessoal pode conferir no @capial.humor, que as edições estão todas lá. Legal, esse daí foi publicado no meu livro, né, no primeiro livro, Sem Palavras, e foi publicado também numa sessão que a gente tinha no Diário de Pernambuco, que era chamada Um Desenho. E aí um desenho, como a gente tinha na equipe ilustradores, cartunistas e quadrinistas e caricaturistas e chavistas, a gente revezava, cada semana era um que tinha 5 dias de publicação de cartoon, ou que desse na telha, né? Às vezes você fazia um desenho, uma caricatura, um desenho, simplesmente uma ilustração, né? E era muito bacana esse espaço, né? Porque primeiro que era publicado, né? A gente tinha essa premiação de ter um espaço e um trabalho na página de cultura de um espaço tão nobre, né? E aí a gente tinha isso também exercitava a gente na obrigação de você estar fazendo e produzindo cartões e caricaturas. Então, durante, eu acho que uns 5 ou 10 anos, acho que 10 anos a gente teve esse espaço no caderno de cultura do Diário de Pernambuco, e foi muito importante. Era uma sessão, era uma página, como que era? Era uma sessão que a gente eliminou aquele jogo dos erros, nada contra, mas era um negócio que já estava se repetindo, que vinha a página de divertimentos, de entretenimento, né? Era. E já ao lado das palavras cruzadas, né? E do horóscopo, coisa assim. Isso, aí o editor mais caro disse, vamos tirar esse jogo 18 erros aqui, que isso já tá, eu não sei se foi lá para baixo, aí nesse espaço que era nobre na página, a gente ganhou também esse espaço além da charge. Uhum. Legal. Vamos pro próximo, Danilo? Já vamos mostrar uma galeria de cartoons aí que o Samuca tá dando prazer aqui de... eu tô mostrando aqui, seleção de cartoons que já foram... Não são inéditos no Capial, mas são clássicos, né? A gente tem uma ligeira pretensão aí de eternizar os melhores trabalhos aí do humor gráfico brasileiro no Jornal Capial de Piracicaba, né? Conta aí desse trabalho aí que mistura foto com o seu traço, né? Esse pássaro aí é muito bacana você ter selecionado ele,
porque, diferente dos meus colegas, né, era Jarbas, Greg, Silvino, Mascaro e outros que passaram por lá. Mas essa era a nossa equipe de arte, né? E eles entraram primeiro na caneta digital e eu bem depois. Eu resisti um pouco. Na verdade, eu desenhava também com o mouse, aí me chamavam de mão de mouse. E ele já tá, e o pessoal já estava na canetinha digital e eu achava chata a caneta digital, antes de me acostumar com ela, né? Então eu costumava a desenhar no lápis, escaneava, depois eu ia no mouse lá e fazia aquele tratamento final no Photoshop, mas sempre desenhei no papel. Papel ofício, caneta Futura ou caneta, né? E aí, quando eu estava no telefone falando com minha filha, com alguém, eu costumava a rabiscar. Eu rabiscava, e minha prancheta tinha aqueles guarda-papel, né, de ofício, era cheia de desenhozinhos desse tipo aí, como esse pássaro, né? Bocado, um monte de personagem. Aí, Mascaro levava para casa, Greg levava para casa e brincava, dizia que ia ficar rico com isso. Aí começou a criar um... Aí eu não joguei mais fora também, que eram rascunhos, né? Belos rascunhos. Eu começava também... Aí tinha dia que você estava com a agenda cheia de ilustração, eu pegava um desenho daquele, escaneava, aproveitava e jogava na coluna. E aí nasceu esse pássaro aí. Inclusive, a minha marca de Samu Cartoon da minha empresa veio de RAF. Veio desses traços que era direto no nanquim, eu não usava o lápis, né? Fazia direto no nanquim. E aí esse pássaro aí foi um que eu aproveitei e fiz esse cartoon exatamente para essa coluna em desenho. É legal, sabe? Do que eu conheço do seu trabalho, tem muitos desenhos que praticamente são logotipos, né? Essa simplicidade que encerra o assunto, sabe? O passarinho, você vai sempre se lembrar daquele passarinho praticamente como uma marca, né? E que identifica definitivamente o passarinho, né? Que bacana. Assim, eu levava muito isso para a charge. Eu aprecio muito, assim, por exemplo, se você pegar o trabalho de Quino tem um traço, que ele quiser fazer um traço, ele fazia um traço simples, a Mafalda é um desenho, entre aspas, né, simples, mas Quino desenhava um cenário de arrebentar. Ali, cara, desenha pra caramba, desenha um cenário. E assim, é até injusto dizer Quino, porque Quino ele tinha uma capacidade e uma assim que a piada estava ali, ele conseguia dar uma iluminação naquele ambiente onde ele queria mostrar a piada, né? Eu acho que até assim, eu estou usando ele como exemplo de um cara que desenhava muito, mas tem outros talvez que, principalmente no espaço da charge, que desenham um monte de coisa, um monte de cenário, e a charge, o que interessa, fica meio que perdido naquele ambiente, né? E você tem vários gênios daqui que eu admirava, como o Glauco mesmo, né? Glauco fazia aquele bonequinho pontual, você via, o olho batia direto ali na piada, né? Se ele fazia um cara brechando ali numa porta e tinha um personagem lá dentro do apavorado político, sei lá, do birô atrás da porta, mas o seu olho batia direto naquele espaço onde ele queria mostrar. Isso é uma genialidade. Então, eu comecei a observar, aí vem também de referências como a Pantera Cor-de-Rosa, o desenho animado, né? Aqueles desenhos que o cenário era muito sugerido, mas não era o principal. Então, você tinha o cartoon, que era a Pantera Cor-de-Rosa com aquele baixinho, com a lata de tinta na mão, só a lata tinha uma cor, a pantera tinha uma cor, o bonequinho era todo branco, e o fundo, você via umas casinhas ali, de fundo, que era uma casinha, só umas linhazinhas, uma sugestão, né, de ambiente. E eu comecei a ficar maravilhado com isso. Isso é mímica, né? Isso é feito uma mímica. Em um teatro, como você não tem a casa, e o cara abre a porta sem ter a porta, e você vê a porta. Então, eu trouxe isso para o meu desenho. Eu não sinto... Poderia desenhar, gastar um tempo desenhando, mas eu não tenho essa necessidade de eu desenho um prédio com as mesmas linhas que eu desenho do traço, para ficar uma sugestão de prédio. A cidade está ali, você que imagine uma cidade grande, entendeu? Então, eu trouxe isso para o meu trabalho. Isso aí é importante você estar falando pelo seguinte, o legal, a riqueza, acho que na minha visão do desenho do cartunista é o seguinte, é essa. O desenho é um desenho simples, mas não é simplório.
É sugestivo e isso. sofisticado também, né? Uhum. Muito interessante. Vamos pro próximo, Danilo? Vamos fazer uma retrospectiva da participação aqui do Samuca no Jornal Capial, né? Esse daí já é para os entendidos em artes plásticas, né? Do Mondrian, mas veja que esse daí é totalmente desenho digital. Aí já Aham. mudou, aí já não usei a minha canetinha nem o lápis, esse aí é totalmente digital. Peguei o mouse e saí traçando linhas, é um desenho todo em vetor, né? Desenho que às vezes você brinca também, brinquei muito no jornal, fiz várias ilustrações de infografia com desenhos vetoriais. É. E me fala aí do pintor aí, do artista que é a referência desse cartoon. Do Mondrian, isso aí eu fiz uma série, né, de Mondrian, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, e aí eu fiz uma brincadeirinha com cada um desses, eu fiz um cartoon diferente, às vezes usando o próprio quadro dele, como também desenhando a ideia a partir da obra. Mas você sabe que eu acho legal também o seguinte: mesmo que a pessoa não saque a referência do pintor, o cartoon se Uhum. sustenta por si só. Ah, também. É Exato, muito verdade, interessante. verdade, né? É. E assim, o bom do cartoon que eu gosto também de brincar com o cartoon é que a sua visão é uma, a visão do leitor é outra. E se você Exatamente. pegar quando eu já dava oficina, que eu colocava um desenho lá, e aí eu perguntava, cada um via uma história totalmente diferente em cima de um desenho simples, de um cartoon. É. Isso é bacana. Muito bom. Vamos pro próximo, Danilo? Estamos terminando, praticamente quase terminando aqui a sequência, né? Se deixasse fazer um podcast só mostrando o cartoon e comentando, né? Mas a gente já vai chegar num assunto aí que é recorrente já na nossa conversa, mas vamos encerrar aqui os cartoons aqui do Samuca no Capial, né? Conta desse daí que é muito sugestivo, né? Esse aí também é a técnica, né, da pessoa autoritária, né, exatamente a gravata vira a língua dele, né, que ele está fazendo um discurso autoritário. Quer dizer, isso foi a minha ideia, outros podem ver outra coisa, mas a minha ideia focal é nisso, né, os balões, né, que são nossa referência, e também é uma técnica mista, né, desenhei na mão, escaneei esse desenho e coloquei essa gravata de algum recurso digital, e esses balões também foi feito digital também, né? Então é uma técnica mista que a gente utilizava muito no jornal, como eu estou dizendo, se você não pode com a inteligência artificial, junte-se a ela, né? Assim, isso tudo é inteligência artificial embutida, é quando ainda estava nascendo, né? É. Agora, claro, você chegar e mandar olha, desenho, cria aí para mim um negócio, aí vai vir um robô, você vai mandar para um salão, naturalmente você vai ser rejeitado, né? Porque vai vir alguma coisa esquisita, né? Mas é muito inteligente da sua parte, sem trocadilhos infames, você não rejeitar a IA, né? Eu acho que é melhor Sim, sim. realmente tirar partido dela em vez de combatê-la, né? Acho que é uma atitude mais inteligente. E agora vou mostrar o próximo slide, Danilo, que é praticamente uma propaganda muito bem-vinda desse evento tradicional que está voltando, tá retornando aí ao cenário das artes gráficas mundiais, né? O Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco, que você está coordenando, capitaneando. A gente já falou de salões de humor aqui, mas esse é um salão de humor também muitíssimo conceituado, né? No mundo inteiro, posso dizer, né? Então fala aí da volta desse evento tão importante para nós, cartunistas, e para o cenário das artes, né? Que legal, assim, é muito gratificante, né, você poder fazer um salão, assim, quando eu sei que está muito trabalho, você fazer um projeto, você entrar na burocracia, que é a parte mais chata, mas você tem que encarar, não é? É, Ou alguém tem que encarar por você, é. não é? E assim, eu assumo isso com muito primeiro respeito, né, pelos cartunistas, pelos salões que existem, pelo espaço, né, porque eu conheci muitos desenhistas que começaram a profissão no salão de humor, né? Então, assim, que eu me lembre, né, inclusive o Dálcio, né, de Campinas, parece que ele começou ganhando um prêmio no salão, depois ele foi para os jornais, como já teve Jarbas aqui também, com muitos outros, né, que a gente
pode apontar como uma abertura para a sua profissão, né? O cara ganhar espaço ou em revista, ou em jornal, na publicidade, é um portfólio muito bacana quando um menino, um garoto, um profissional, né, ganha um prêmio em salão de humor. E o nosso salão de humor aqui, ele tem, quando Recife, Pernambuco já tem uma tradição, né, teve vários salões desde a década de 70, anos 80, 90, né, com outros cartunistas na frente também. Eu aprendi também muito com o Laílson, né, quando o Laílson fez o FIC, também eu fiquei na parte, ajudando ele, e vi como era a engenharia por trás de um salão de humor, né, você organizava, você convidava gente de fora, né. A diferença do SIG, que é o novo salão que nós temos aqui, uma das coisas que eu fiz questão, catálogo impresso, e incluir a categoria de quadrinhos. A categoria de quadrinho ainda tende a crescer e ainda é muito pouco, digamos, representada, né? Os quadrinistas não costumam, como os cartunistas e os caricaturistas e os chavistas, participarem de salão. Não é? Mas, claro, se você tem vários salões e a maioria é cartoon, e dá trabalho mais fazer um quadrinho, você fazer 3 páginas de quadrinho, talvez você aprontar um cartoon, uma charge, é mais trabalhoso, demora mais tempo, mas isso, se você começar a divulgar, começar a incentivar, vai cada vez mais, né, assim, a ideia é que cresça também essa categoria e vire uma prática, né, de salão de humor. Nosso primeiro salão o tema foi mulher, e a gente foi o primeiro salão a trazer um júri só de cartunistas mulheres para cá, né, em 2012, né, e o tema foi mulher. Aí o segundo foi direitos humanos, o terceiro foi literatura, e esse é ecologia, né, que é o tema central desse salão, né. Então, engraçado, né, antes eu tinha um pouco de... Eu não gostava, eu gostava mais quando o tema era geral, em todos os salões, mas começou a ter tanto salão, começou a se repetir, mesmo tema geral, todo mundo mandava o mesmo trabalho. E outra, quando você tem um catálogo com tema trabalhado, ele também vira uma história do salão. Né? Então, você tem uma história para contar, e não uma diversidade de cartões diferentes. Né? E aí, também, para julgar, também é mais justo do que você pegar um bom cartoon de temas diversos. Aí é o olhar de cada um. Basta você trocar de jurados que o tema aqui, o premiado pode ser outro, né? Olha, já que você falou em temas, né? Eu queria saber de um detalhe aí que eu achei muito simpático, né? A capivara é por conta do tema ou ela é um mascote do Salão de Pernambuco? Não, é por conta do tema. Cada ano a gente coloca um desenho diferente, né? Eu achei muito simpático salão. isso, viu? Achei muito cativante. Mas eu vi a história da capivara aí. Mas aqui, se você for agora no Rio Capibaribe, depois que começaram a cuidar mais do entorno aqui, porque Recife é toda cercada, né, com o Rio Capibaribe, pontes e o manguezal, aí começaram a aparecer muitas capivaras e virou um postal nosso, né? Fizeram a revitalização do lado da zona norte da cidade, e aí tem lá as capivaras, o pessoal passa para fotografar, e o que eu acho engraçado da capivara é que ela fica ali, né, paradinha, parece uma estátua, né, e tem muitas por aqui, então por isso veio a ideia de ser a capivara pelo tema e porque ela está povoando o Recife inteiro. Aqui tem também, viu? Na beira do Rio Piracicaba tem um monte de capivara aqui. Isso. Tem rio, né, também. Aí, tem o rio. E, inclusive, o seguinte, aqui tem o Erasmo Espadoto, que foi diretor do Salão de Humor de Piracicaba. Sim. Ele tem um personagem de tirinhas que é a capivara, né? Então, a capivara dele é uma espécie de comentarista do que tá rolando em Piracicaba e no Brasil, né? Então, só que a capivara dele é um pouquinho mais mal-humorada, assim, mas é muito engraçada. Bacana, que legal. Quem que fez essa capivara do cartaz aí do Salão de Pernambuco? Foi eu mesmo. Um desenho digital, né? Desenho digital, nesse caso. Muito bom. Você aprendeu mesmo a fazer o digital, hein? Fico mesclando, né? As duas
Mas eu gosto muito ainda de desenhar na mão, na caneta. Assim. Mas não tem diferença nenhuma. O estilo, seja independente da plataforma, do suporte que seja, tá lá a sua marca pessoal, né? Isso que importa, né? Mantenho o traço, assim, quando começou a aparecer, por exemplo, a inauguração do Photoshop, por exemplo, né? É. A gente desenhava ainda na mão, quando começou a charge, que apareceu o primeiro Photoshop, entrou na nossa vida. Eu vi muitos cartunistas migraram e colocaram tudo quanto é efeito. É. Efeito de sombra, efeito de degradê. E aí, meu irmão, você olhava assim, meu irmão, teu desenho é esse, como é que tu vai fazer um negócio desse? Fica estranho. Alguns se deram mal, outros se deram bem. No É. meu caso, eu disse assim, eu nunca vou pintar um desenho que eu não consiga pegar uma colina e fazer igual. Eu nunca vou fazer um negócio cheio de brilho, cheio de... Claro, se eu É. for, sei lá, fazer um cartão de Natal, uma encomenda de um empresário, eu até posso usar um efeito do Photoshop se eu quiser. Mas não assim, na minha obra, eu não costumo nem gostaria de colocar 1000 efeitos que não pareça ou que eu não desenharia manualmente. Para começar, que degradê é a praga dos maus designers e dos maus artistas. O É pessoal horrível. fica deslumbrado com a facilidade das ferramentas todas. Aí aquilo é um brinquedinho deslumbrante, né? Aí vão Aham, pelas piores soluções possíveis, né? E o degradê é o exato. padrão do mau gosto, na minha humilde opinião. Né? Nem tão humilde assim, né? Enfim. Às vezes sim, às vezes sim. É. Se for mal usado, é péssimo. Muito bem. Samuca, eu queria que você desse uma geral aí do que vai rolar no Salão de Pernambuco esse ano, as novidades, para a gente já começar os finalmente aqui no podcast do Jornal Capial. O salão, em agosto, né, a gente tem a pré-seleção, aí divulga a lista dos classificados, e a exposição vai ficar aberta na Caixa Cultural, um prédio belíssimo, num espaço maravilhoso, que é o Marco Zero, né, onde começou o Recife, na parte cultural da cidade, onde tem vários prédios antigos, museus, né, muito bacana, e começa dia 9 de dezembro e vai até fevereiro desse ano. A novidade que da outra vez ficou 40 dias, vão ficar 2 meses de exposição. E lá vai ter caricatura ao vivo, vai ter um espaço, uma lojinha para o pessoal, quem quiser trazer livro para autografar, para vender na lojinha, vender desenhos, bolsas, tudo ligado à nossa arte. Vai ter esse espaço também, oficinas, palestras, vai ser bem movimentado e bem bacana e espero que seja um sucesso. Muito bom. Agora vamos passar aqui, Danilo, as redes sociais aqui do Salão de Humor de Pernambuco e do Samuca, né? @SamuCartoons, tudo junto, né? Opa, Seu Samu Cartoon, aí Instagram, tem um né? M no fim. E Só, @SIHGPE, tá certo? corrigir só o Samu Cartoons, que aí está no plural, é cartoon com M no fim, Samu Cartoon. Isso aí. M, @SamuCartoons e não, S. Todos os dois são o Instagram, né? Tanto do seu o pessoal primeiro quanto do Salão de Humor de Pernambuco, né? o primeiro é Samu Cartoon, no singular. Ah, perdão. No Então tem singular. o M no final lá. É isso. Isso, exato. Desculpa aí. Mas o pessoal Arroba começa a digitar CIPL. lá na busca, já Já aparece aparece. certinho, né? Aparece, tranquilo. Legal. E eu queria, pra gente fechar de vez a tampa aqui, fala rapidamente, o mais que você conseguir, do seu novo livro que tá saindo do forno aí. Tá. E já foi lançado aqui, né? Que é o Pino Traço. Oh, que Isso, beleza. isso aqui foi um cartunista que deu esse título aqui de presente para mim. E aí eu aproveitei, coloquei no livro, e eu nunca tinha publicado minhas caricaturas, né? Já fiz um livro de charge juntamente com Humor no Fim do Século, que ganhou o prêmio HQ Mix, e É. juntamente com Laílson, Clécio, Ronaldo e Miguel. A Uhum. gente fez uma coletânea de charge do Humor do Fim do Século. Então, já publiquei um livro de charge, 2 livros de cartoons, A Vida por uma Linha, foi o primeiro, que foi uma produção independente.
Depois o 100 Palavras, que foi uma produção financiada por um fundo de cultura, né, onde eu pude fazer uma tiragem de 1.000 livros de capa dura, e agora foi mais uma vez uma produção independente nesse formato, que eu também, juntamente com minha mulher, a gente fundou uma editora aqui chamada Eu Escrevo. A Eu Escrevo é uma editora de livros, não é? Que é um selo da Samu Cartoon, que é a minha empresa, e a gente vai ter também, eu inaugurei com esse livro, a gente vai querer criar uma linha editorial para as artes gráficas. Inclusive, o meu não conta como primeiro, não, tá? O meu conta como 0. O primeiro livro vai ser de Fausto Bergossi. Ah, que bem. E ele tem envolvimento nesse seu novo livro também, né? O Fausto. Ele fez Aqui na Orelha, né? E eu fiz a edição do livro dele, que foi um prazer enorme, porque Fausto tem uma obra assim vasta, né? Assim, é uma fábrica de cartoons, e eu tive o prazer de editar o livro dele, né? E foi muito gostoso todo esse processo. Então, é o primeiro livro nosso, eu considero o primeiro de Fausto, como o primeiro livro lançado por nossa editora, né? E espero que a partir daí a gente consiga fazer vários livros de cartunistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, com soluções gráficas para minimizar o custo, né? Eu fiz um levantamento, um estudo de conseguir custos mais baixos possíveis, né? Para poder editar um livro e ser uma coisa de produção independente. Ninguém está precisando de um financiamento, tentar conseguir viabilizar. Essa é a ideia. Estou na fila. Bora, vamos embora. Vamos conversar. Qual que é o Instagram da editora? Eu Escrevo Editora. Eu Escrevo Editora. Facinho, tranquilo. Isso. Obrigado. Samuca, quero te agradecer imensamente aí pela participação, né? Tanto no Jornal Capial quanto no agora podcast Capial, né? No Capial Jornal a gente publica as imagens, né? E as palavras a gente deixa para o podcast Capial. Então, felicidades, parabéns, né, pelos 40 anos na luta, na batalha pelo Cartoon Nacional e Mundial, né? Obrigado. Agradeço demais, que bom que a tecnologia tem esse lado bom de permitir que a gente tenha uma conversa como essa e que você possa enviar também à distância os seus cartoons aí para participar desse projeto aí, que todos os nossos projetos, na verdade, são paixões que a gente cultiva, né? Então, isso não custa, e pode custar tempo, dinheiro, esforço, mas a paixão a gente faz questão de cultivar, e que bom que cative outras pessoas também para continuarem o nosso caminho através de outras gerações, né? Falei bonito, mas que legal, que bacana. Acho que é isso mesmo, né? Por aí assim, o negócio. Espero poder lhe dar um abraço pessoalmente esse ano. Vou fazer de tudo para ir para Piracicaba, pegar o meu jornalzinho em mão, viu? Eu gosto do impresso. O impresso, né? Que a gente gosta do impresso, né? Exato. Então, se Deus quiser, você vai estar com a gente aqui em breve. Quem sabe a gente reúne uma turma aqui para fazer no Salão de Humor. Na época do Salão de Humor, a gente faz um podcast presencial com a galera que vai sempre estar aqui no Salão de Humor todo ano, né? Tá certo, vamos lá. É isso aí. Muito bem. Mais um podcast Capial aqui chegou ao final, mas isso é só o começo. Temos toda semana, aos sábados, às 10 da manhã, temos na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, sempre novos episódios do podcast Capial. O podcast que também é jornal. Um jornal mensal de humor impresso, encartado todo final de mês, todo último sábado do mês, na Tribuna Piracicabana, um jornal diário aí de um outro batalhador, o jornalista Evaldo Vicente, que sempre dá e sempre deu espaço pro humor gráfico de Piracicaba. O Salão de Humor é uma vez por ano e o Evaldo sempre dá esse espaço, generosamente concede esse espaço aqui pro Projeto Capial, pro Jornal Capial, tanto quanto a generosidade aqui da TV Metropolitana de Piracicaba em conceder esse espaço
para o podcast Capial. Capial Jornal, Capial Podcast, o humor gráfico em todas as mídias possíveis aí. E agora também na TV Metropolitana de Piracicaba. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Bacana.